Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma rosa numa toalha de rosto na cor marfim. E o texto que eu escolhi está em Salmo capítulo 103, versículo 13, que diz assim: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou começar por essas folhinhas pequenas e eu vou pintar essas três aqui, ó, junto com você. Pincelzinho número 2, marfim. Eu vou preencher com o marfim. E eu já vou preencher as três, porque elas são bem miudinhas. E assim vai mais rápido. Tô pintando uma série de toalhas de rosto, que é para uma encomenda bem grande. E tô aproveitando para fazer aulas. E assim já adianto também minhas encomendas. Peguei um pouquinho de verde grama. Eu vou fazer aqui uma sombra, porque essa folhinha, ela tá por trás da rosa. Agora, o pé dela tá aqui, ó. Em cima do risco, eu passei uma linha. E a ranhura tá aqui pra cima. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, enfim, ela vai ficar bem escurinha. Desse lado, eu não quero deixar essa linha aqui. Então, eu só dou uma disfarçadinha assim. Agora, a outra, eu tenho a ranhura pra lá. Então, é pra lá que eu vou puxar essa primeira tinta. E um pouquinho só do lado contrário, bem em cima do risco. Isso aqui ficou até muito forte. Agora, eu tenho essa. Eu não coloquei ranhura aqui, mas a ranhura vai pra cima, ó. Aí, um pouquinho de tinta do lado contrário, bem no contorno, puxando pra dentro. Esse aqui ficou forte. Então, eu vou voltar com um pouquinho do marfim. Aqui, ó, vou diminuir esse lado. Deixar mais clarinho. Olha só como já suavizou. Aqui posso até deixar. Pronto. O acabamento dessa folhinha será com o pincel número 0 e com o próprio verde grama. O que eu vou fazer? Aqui um risquinho do meio, uma ranhurinha pro lado, um semi-contorno, uma pontinha que eu gosto. Não precisa contornar inteiro. Pontinha, risquinho no meio, ranhurinha. Nem precisa colocar ranhura para os dois lados, mas se você quiser, ó, pode pôr também, não tem problema. Assim, eu vou fazer as outras pequenininhas que tenho aqui no arranjo e já te mostro. Olha só como ficaram. Aqui a pequenininha ali sozinha e aqui as 4. Veja que elas não são assim redondas, a forma não é exatamente definida. Cada uma fica diferente. Olha aqui, ó, essa aqui ficou mais quadrada, essa veio a ponta pra cá. Você não deve fazer assim muito igualzinho, tá? Agora com o mesmo 0 e o sépia, eu vou fazer aqui, ó, essas linhas. São galinhos. Um galinho que ajuda a compor. E eles não são muito fininhos, tá vendo? Pelo menos o meu não é. Aqui continua. Aqui vem pra cá. Meio quebradinho. E sai aqui.
aqui tem que terminar mais fino do que o pezinho, que é onde começou. Pronto, agora eu vou preencher o cabinho do outro lado aqui embaixo da rosa, com sépia também. Aqui eu já quero ele um pouquinho mais grosso, então eu vou usar o pincel número 2. Vou preencher. Esse é o cabinho que tá sustentando a rosa. O cabinho que tá sustentando a rosa, ele não pode ser um cabinho muito fino, porque veja o peso da rosa. Quando você vai olhar a flor, você vai ver que ele tem que ter sustância. Ó, tô usando o pincel assim, de ladinho, da largura dele. E agora, eu vou pegar um pouquinho do marfim de um lado só. Eu ponho aquele lado pra cima e dou uma apertada. Olha só, eu dou uma arrastada. E ele vai ficando assim manchado. A ideia é essa mesmo, tá? É ficar assim todo manchadinho. Se você aperta muito, some o marfim. Se você deixa, ele fica... Se você deixa mais na superfície, ele vai ficar um pouquinho mais aparente quando secar. Você pode até colocar a tinta assim e depois fazer uma puxadinha. Isso faz o cabinho ficar meio roliço. Eu gosto. E aqui eu vou até acrescentar assim um acabamento, ó. Aí. Agora vamos fazer o botão que tá ali do lado direito em cima. Usando o pincel número 10, eu vou preencher esse botão. Aqui, ó, tem uma pontinha que é sépala, tá? É verde. Eu vou preencher aqui, ó, as pétalas com marfim. É uma cor que eu gosto bastante para fazer rosa, que ela fica clara, fica uma tonalidade diferente. Você viu que eu tô preenchendo e o risco já tá aparecendo? Olha só, bem interessante, bem legal. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar o número 2 de novo, porque eu vou fazer as sombras e eu vou usar o mostarda. Essa pétalazinha tá por trás, essa também. Ela tá por trás aqui, ó, da folha e por trás dessa outra pétala maior. Vou deixar aqui assim mais escuro. Agora, esta aqui, ela ficou com uma dobrinha. Então, eu vou pôr sombra aqui embaixo da dobrinha. E vou subir um pouquinho aqui, ó, assim, de ladinho. Aqui ficou mais claro e aqui ficou mais claro. Agora, esta, ela tá por trás aqui, ó, inteira. E eu vou puxar essa sombra assim pra fora. E eu vou deixar essa parte aqui mais escura. Você pode brincar com a luz e com a sombra, mas sempre usando a lógica. Quem tá por cima, mais claro, quem tá por baixo, mais escuro. Agora, olha só, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e eu vou misturar com mostarda e vou fazer uma sombra um pouquinho mais acentuada. Essa sombra não vai cobrir o mostarda total. Ela só vai acentuar a sombra. Tá vendo aqui? A sombra de mostarda veio até a ponta. E eu coloquei só um pouquinho aqui, ó. E agora aqui. E vou deixar a ponta mais escura. Antes de iluminar com o branco, eu vou fazer aquele verdinho ali. É uma sépala que eu deixei por trás da pétala.
Tô usando verde grama. Tô preenchendo aqui embaixo também. E já vou deixar aqui, ó, o cabinho. Agora, eu vou usar um pouquinho do pântano para fazer a sombra. Essa sépola aqui, ela tá por cima dessa parte gordinha aqui de baixo. Então, eu vou escurecer aqui, ó, logo abaixo dela. E vou escurecer já também aqui o outro lado, que tá aqui, ó, por trás da folha. Lavo meu pincel e eu volto com o marfim para iluminar. Um pouquinho só de tinta. Vou colocar no meio desse espaço aqui e venho esfumando. Quando chegar aqui, eu aperto mais o pincel para ficar mais clarinho. Aqui também, ó, vai um pouquinho de luz aqui bem no meio, puxando para cima. Porque essa área aqui a gente já colocou a sombra, né? E aqui você vai colocando a tinta e trabalhando assim, ó, de pouquinho. Quanto mais clarinho tiver aqui no meio, em contraste com esse verde pântano, mais gordinho vai ficar, mais parecendo que tá altinho. Mais um pouquinho. Só limpando o pincel vai dar pouca diferença, mas vai dar diferença. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vou fazer um acabamento com o pincel zero e com o verde grama. Só a pontinha ali. Aqui o risquinho, porque é a pétala que tá por cima. Aqui vai um pouquinho do marfim. Eu vou colocar agora aquela linha que a gente vê aqui, ó, tá do lado de fora. Uma linha que a gente vê nas sépalas dos botões, eu acho muito bonitinho. Agora, o branco para iluminar. O branco vai iluminar a flor. Tô colocando lá na beiradinha. Agora, eu vou puxar aqui, ó, tá vendo que eu deixei umas ranhuras de escuro? E daí eu venho sumindo com o branco. Agora, aqui, bastante. E vem limpando o teu pincel. Você viu que aqui a gente tem um escurinho. Então, o claro vai ficar ali. Vai fazer toda a linha. Vai chegar ali na pontinha. Mas o mostarda vai aparecer. Agora, a dobrinha. Você não precisa fazer uma linha reta. Você pode ir dando apertadinha com o teu pincel. Carrega ele de tinta e faz assim, ó. Só coloca a tinta. Você viu que desse lado aqui fica crespinho, mas desse lado tem que ficar reto, porque ali é a dobra. Agora o lado de cá. Vem até embaixo. Aí venho limpando para tirar a linha divisória. E aqui uma pontinha de claro também. Agora eu lavei o pincel, sequei bem, eu volto esfumando um pouquinho mais. Terminando, aquele branco, a gente coloca, ele fica meio... fica fazendo contraste. Aí a gente volta só terminando, ó, suavizando. Aqui eu vou fazer com o branco a linha. Tá vendo? Aqui, ó, fica parecendo até uma dobrinha, mas não é, é só uma linha. Aqui eu tenho a linha do lado direito aqui, eu tenho uma linha. Porque se essa pétala virou assim, esse lado aqui tem que ser retinho.
branquinho aqui na ponta. Aqui também, ó, eu vou colocar uma linha com branco e aqui também. Comece sempre da área mais clara e vem trazendo para cima do escuro. Quando chegar aqui na sombra, olha como ele já fica bem mais suave. E aqui eu vou fazer assim, ó, aqui pra dentro, tá vendo? Pra fora. E aqui começando nesse espaço, pra dentro e sumiu. Agora nós vamos fazer as folhas. Eu risquei direto aqui na toalha. E quando a gente risca direto, às vezes uma folha sai menor, você cresce um pouquinho mais, ó, o risco fica meio assim. Só que dá pra pintar e dá pra cobrir perfeitamente. Olha, eu já adiantei as folhas aqui. Veja como eu coloquei a luz e a sombra, seguindo aquelas ranhuras que eu deixei no risco. Agora eu vou fazer, eu quero que seque, porque depois eu vou acrescentar um pouco mais de luz aqui, eu quero te mostrar. Então, por isso eu já adiantei. Mas agora eu vou fazer junto com você as 3 folhas que tem aqui do lado direito. Primeiro, com o pincel número 8, eu vou preencher. Se lembra que a ranhura tá pra lá, né? Eu vou preencher aqui, ó, esta folha. Vou deixar ela um pouquinho maior desse lado, com verde grama. Preenchidinho. Eu vou pegar um pouquinho do verde pântano para fazer a sombra aqui nessa parte de baixo da folha, onde tá por trás da rosa. Mais um pouquinho e eu vou colocar a linha no centro. Agora eu vou fazer aquelas ranhuras pro lado onde estava indicado no risco. Com esse pincel sujinho, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Posso até pegar um pouquinho da tinta mesmo. Não precisa colocar inteiro, tá? Pode colocar só na parte de baixo da folha. Vou lavar o pincel, porque agora eu vou trabalhar com o marfim para iluminar. Primeiro, eu tenho a linha aqui com a sombra de verde pântano. Eu vou fazer outra linha desse lado com a luz de marfim. E vou fazer a ranhura também, ó. Aqui é uma entranha, eu não posso passar esse marfim aqui atrás da rosa, porque já tenho verde pântano. Mas eu posso, como sobrou um espaço bom da folha, eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui fica mais forte, mais marcante. E aqui fica só uma nuance. Agora eu vou pegar a tinta de novo, de um lado só, e vou colocar do lado de lá e vou arranhar pra dentro. Olha, não evita fazer assim, ó, reto. Faz uma curvatura, tá vendo? E ali tem que ficar mais clarinho. Então, eu já vou colocar um pouquinho mais o marfim e não vou puxar até embaixo. Aí, depois que secar essa parte, eu vou voltar e vou acentuar ainda mais essa luz. Agora, eu vou fazer as outras duas de baixo. Primeiro, vou preencher com verde grama. Prontinho, preenchido. Agora, vamos trabalhar com a sombra de verde pântano. Primeiro, essa daqui que está por trás. Olha só. Por que que eu sei que ela tá por trás? É porque essa daqui cobriu um pedaço dela. Essa daqui, ela tá inteira. Ó, aqui tá o centro, a ranhura pra cá. E essa daqui, o centro dela tá aqui, ó. Ranhura pra lá também. Olha só como ficou por baixo. Quem ficou por baixo fica mais escurinho. Agora, eu vou colocar a linha no centro, a linha de sombra. E vou fazer a ranhura para aquele lado de lá.
Já vou colocar nesta daqui também. Esse lado aqui, ela tá por trás da rosa, fica mais escurinho. E aqui, aquela ranhura. O verde pântano, ele é muito forte, então a gente não pode usar muito, tá? Tem que colocar pouquinho e acrescentar se for preciso. Lavo o pincel e agora já venho com o marfim fazendo o contrário. Enchi o pincel de tinta, eu vou colocar, aí eu vou puxar. Aqui, ó, é uma área bem escura, então não posso colocar muito. É só limpar o pincel de leve. Quando secar, isso aqui vai ficar uma leve nuance. E outra coisa, eu não vou preencher inteiro. Você viu que eu tenho linhas. Agora, eu pego de novo a tinta e vou do lado de lá. Olha, eu coloco a tinta e eu venho puxando, fazendo essa curvatura para ficar gracioso. Vamos deixar para secar, depois a gente vê se precisa aumentar a tinta ou não. Às vezes, uma que tá assim mais embaixo ou por baixo, eu nem retoco. Eu deixo mais escurinho mesmo. Ah, aqui eu tinha feito uma dobrinha. Eu risquei uma dobrinha. Inclusive, vou fazer mais dobrinhas aí. Ó, fiz a folha normalmente. Agora, eu vou pegar um pouquinho do marfim de um lado só e num cantinho. Eu posso fazer uma dobrinha aqui. Então, eu saio da linha, cresço e termino na linha novamente. Pronto, a dobrinha. Vou fazer uma aqui, ó, nesse biquinho que tá quebradinho aqui, ó. Assim, cresço e volto. Eu saio da linha, termino na linha. Mais dobrinha? Vou colocar uma aqui em cima, ó. Saio daqui, cresço, aproveitando aquele fundinho e volto. Aqui dentro eu tenho 2 cabinhos que eu vou colocar o sépia agora também. Para ele já ir secando, para depois a gente fazer, não vou colocar luz nem nada. Depois a gente fazer o fundo ali e o cabinho já tá seco. Então agora, enquanto seca, as outras folhas ainda estão úmidas também. Enquanto seca, nós vamos fazer a rosa principal. Eu vou usar agora o pincel número 10 de novo para preencher. Porque eu vou fazer pétala por pétala sim, só que eu vou preencher ela inteira. Eu vou usar primeiro o amarelo ouro, aqui, ó. Você coloque a tinta nesse ponto, aí vai crescendo ela assim, ó. Vai tirando o excesso de tinta do pincel, olha como ele vem sumindo a tinta. Agora, eu já vou colocar aqui no centro um pouquinho do rosa antigo. Só uma pontinha. Peguei um outro pincel, só porque eu não quero sujar esse. Aqui é o centro, exatamente aqui. Então, olha como é que eu faço. Vem fazendo assim, ó. Aqui fica forte e aqui pra fora você vem limpando o teu pincel. E vai sumindo, fica manchadinho e vai sumindo. O outro pincel de novo, maior, só para preencher mais rápido. Aqui em cima, eu vou preencher as bordinhas e venho só limpando o pincel para dentro. Viu que não tirou nada do amarelo dali. Agora, a sombra com mostarda. Vou usar o mesmo pincel. Trabalhar com um pouquinho primeiro. Eu gosto de começar sempre nessas pétalas aqui de baixo, que elas são mais escuras geralmente. Então, eu vou começar fazendo a sombra desta pétala aqui, grandona, que se projeta em cima dessas
em cima de todas essas outras pétalas aqui de baixo. Eu tô acompanhando a linha dela, ó, toda beiradinha. Agora, eu vou dar uma disfarçada, olha só. Meio que sumiu. Agora, eu vou separar essas pétalas aqui. Primeiro, esta. Eu vou deixar ela mais escurinha aqui no centro. Ah, você viu aqui um detalhe? Eu risquei e daí aqui cresci. Ficou o risco ali dentro. Quando você faz isso, se você pintar desse jeito, vai aparecer esse risco. Então, você pega um pouquinho de tinta para ficar um pouquinho mais úmido e esfrega com carbono. Aqui eu risquei com grafite 6B, mas você pode fazer isso com carbono também. E se não tá satisfeita, você faz isso aqui. Olha só, apagou tudinho. Então, aqui tô puxando pra fora. Aqui vou deixar mais escurinho também. Esse lado aqui eu quero mais escuro. Aqui eu tenho duas pétalas. Esta ficou por baixo. Então, a gente vai fazer o sombreado dela aqui, ó. Vou deixar ela mais escura aqui no meio também. Agora, esta aqui tá por baixo daquela. Esse lado aqui vai ficar escuro. E eu vou colocar um escuro aqui, ó. Tá vendo esse biquinho? Eu vou deixar ele aqui, ó, mais escurinho. Agora, esta ficou por trás desta. Aqui, ó, ela tem... Essa pétala tem um biquinho. Aí, ela continua ali e ela tá por cima. Eu vou deixar aqui, ó, esse meio mais escurinho, fazendo uma curva e terminando aqui, ó, no biquinho. Que tem outro problema do risco que eu fiz. Vou esfregar a tinta pra sumir. Olha, vai dando uma disfarçadinha. Agora, esta ficou por trás desta. Então, a gente coloca o mostarda, depois aqui, ó, essa tá por cima dela. Enfim, essa pétala ficou por trás dos dois lados. E eu vou pôr aqui um pouquinho de sombra também, terminando aqui no biquinho. A outra, esta. Eu vou fazer aqui uma linha. Assim, ó, puxando pra lá. Agora, esta daqui tá por trás desse bojo, tá vendo aqui, ó? Esse lado aqui também tá por trás. E aqui também ela tá por trás. Vou desmanchar um pouco esse risco aqui, vou deixar ele mais suave. Porque depois aqui eu só quero dar uma pincelada. Eu não quero que ele apareça. Agora, a vez do bojo. Essa parte é escura. Aqui, ó. A gente tem dobrinha. Então, é escuro embaixo e em cima da dobrinha. Continuando a linha aqui do bojo. Embaixo da dobrinha aqui inteiro eu vou ter sombra. Só que aqui fica bem discreto. Aqui eu tô passando o pincel em cima, ó. Esfumando tanto pra cá quanto pra lá, mas só que nesse sentido. Aí. E essa pétala aqui, que ficou por cima daquele lado, por cima desse lado, eu vou colocar um pouquinho de sombra no meio. Acho que foi até muito, eu vou lavar... Não, não vou lavar o pincel. Vou tirar o excesso aqui pra fechar essa dobrinha, ó, ela atravessa. Então, aqui tem que ter um pouquinho de sombra também. E, já peguei mais. Então, vou continuar lá em cima. Eu tenho aqui, ó, as divisões dessas pétalas
que estão lá por trás. Vou colocar sombra aqui. Aqui eu tenho uma também, e eu tenho esses dois risquinhos aqui, que são outras pétalas menores que estão por dentro. Aqui no miolo as pétalas são menores, elas não são do tamanho dessas aqui de trás, de baixo. Então, eu vou colocar bem em cima do risco e vou esfumar pra cima. Porque aqui, ó, é o lugar da luz. Então, aqui é o lugar da sombra. E aqui eu tenho esse risco, pra dentro pode ficar mais escurinho. Aqui eu já coloquei. Agora, vamos esfumar isso aqui. Você faz assim, ó, pros dois lados. Até pode deixar assim mais escurinho aqui. Agora, essa beiradinha tem que ficar bem clarinha, porque é aqui que a gente vai pôr a luz. Aí, sombra, toda sombra. E agora, eu vou pegar o pincel número 2, porque eu não quero correr o risco de fazer uma sombra muito forte. Eu vou pegar de novo aqui, ó, um pouquinho do verde pântano para fazer a segunda sombra. E um pouquinho do mostarda. Eu vou ter um tom um pouco mais escuro. Vamos começar aqui. Olha, deu diferença, né? Vou pôr até um pouquinho mais do pântano. Se você não tem mostarda, eu fiz uma série de aulas ensinando a fazer inúmeras misturinhas. Eu ensinei a fazer mostarda também. Procura lá nas misturinhas em tom de amarelo. Olha, aqui eu tenho uma profundidade maior. Aí vai pegando de pouquinho. Aqui, esse lado todo eu vou ter um pouquinho, sem cobrir o mostarda. Mas deixando um pouquinho mais acentuado. Olha, você viu que vai ficando mais escurinho. Aqui, só mesmo um pouquinho, em algum lugarzinho. Pontos. Agora vem a parte principal, o branco. Mas você viu que a rosa, ela já tá definida. O branco, eu vou começar, tô com o pincel número 6, eu peguei outro pincel, porque aquele pincel já tava molinho. E eu gosto de trabalhar com pincel durinho. Comecei por aqui, porque aqui, ó, você não precisa ter medo de colocar tinta. Coloca e vai lidando. Não pode ultrapassar as linhas de sombra. Você tem que terminar com o branco ainda em cima do marfim. E não pode ficar assim quadrado, tá vendo? Aqui tem que terminar sumindo e redondinho. Pronto, pego mais um pouquinho. Agora eu vou colocar nas pétalas. Eu vou começar bem por essa aqui de cima, no contorninho. Tinta demais. Vou tirar o excesso aqui, aqui. Você vem empurrando esse mostarda, de forma que ele fique lá, porque a gente precisa dessa linha, né? A gente precisa dessa sombra. Ele vai ficar bem mais sumidinho. Aqui já vou pôr uma pincelada maior. Aqui vou deixar mais na pontinha. E eu vou puxar assim. Você viu que eu não cobri essa linha do meio? Aqui também, ó. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Tô meio acelerada, tô colocando tinta demais. Vou aproveitar aqui. Quando o teu pincel tá limpo, você pode até passar assim, ó, na área de sombra, que não acontece nada. Luz ali. Vou fazer aqui um pouquinho também.
Próxima, mesma coisa. Esse lado aqui tá um pouquinho mais iluminado, porque não tem nenhuma pétala assim, ó, por cima. Então, a luz tá pegando mais direto. Agora, aqui, eu vou puxar daqui de dentro. Aqui, eu vou trabalhar nesse sentido, pra dentro também, puxando a tinta. Aqui, eu tenho a continuação disso aqui, ó. Continuação da linha aqui do bojo. Aqui eu dou uma esfumada. Aqui eu esfumo mais de um lado. Aqui um pouquinho também. Aqui já foi, que eu vou descer um pouquinho mais. E agora, aqui dentro, ó, em cima do amarelo, eu vou colocar uma pincelada mais curta. Até aqui. Posso pôr uns pontos menores. Aqui eu tenho cortes. Um corte é o quê? É uma pincelada. E aqui também eu tenho, ó. Vou lavar meu pincel só para tirar o excesso de tinta, porque ele já tá todo carregado de tinta. Para fazer essa dobrinha primeiro. Eu vou encostando o pincel aqui onde tá gordinho. Aí depois eu só termino, finalizo. A parte de cima precisa ficar reta. Aí, pego de novo, a tinta é só de um lado. E agora vamos trabalhar essa aqui, que ela é diferente, porque ela tem a sombra no meio. Deixar bem puxadinho. Aqui também, ó, eu vou deixar um pouquinho mais escuro, então eu só vou encostando o pincel. Aqui eu vou deixar mais essa viradinha. Tiro o excesso de tinta mais uma vez e agora eu vou passar aqui com o pincel sem tinta, só suavizando, que tem que ficar mais claro do que aquele espaço de dentro. Essa pontinha. Eu tenho que fazer ainda um corte aqui, e eu vou fazer assim, ó, com o lado. Quando a gente faz assim, ele fica pra cima. Quando a gente faz com o pincel pra baixo, você pode fazer aqui como se fosse dobrinha, ó. Fazer um gordinho, depois acabamento pros dois lados. Aqui foi feito assim. Aqui posso até pôr mais uma pinceladinha. Bom, esperando secar para fazer novamente todo esse processo. Porque aqui já tá sumindo, tá vendo? Enquanto dá uma secadinha aqui, eu vou voltar nas folhas, fazendo novamente aquela luz. Aqui, ó, a luz seca nas folhas. Eu vou deixar bem mais acentuado essa parte mais clara. Tá vendo como vai ficar diferente? Olha, agora tá bem sequinho. Eu vou colocar assim, aqui no pratinho, uma pincelada de água e uma pincelada de azul hortênsia. Eu vou misturar para a tinta ficar bem molinha. Coloquei aqui um pedaço de fita crepe só para proteger essa área. E eu vou fazer com o azul hortênsia um fundo aqui, ó, pertinho. Todos os cantinhos. Não, nem passei por aqui, tá vendo? Ó, cantinho. Não vou fazer a volta.
É um fundo bem discreto. Limpando bem o pincel. Como tá bem fluida essa água, aqui nem vou colocar. Ela fica mais diluído. O fundo fica mais suave, mais discreto. Eu vou fazer todos os cantinhos. Aqui nem vou colocar, porque aqui eu vou colocar o tom mais escuro já. Como eu ainda vou trabalhar mais uma mão de branco aqui nessa rosa, então não tem problema assim, ó, se você passar um pouquinho por cima. Porque como a tinta tá bem leve, depois o branco do acabamento ali ele cobre. Tá? Então não se preocupe com isso. Aqui por cima das folhas eu nem me preocupo também, às vezes eu até passo assim, ó, por cima, não, daí a pouquinho já some. Se não sumir, você pode passar o dedo que já tira. Isso porque o trabalho tá bem sequinho, tá? Aqui um acabamentinho. Agora eu vou pegar o verde pântano e um pouquinho de água também. Agora tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. O verde pântano aguadinho, ele fica com um tom assim escuro, bem bonito. E serve bem pra gente fazer esses fundos. Olha, aqui eu preenchi. Aqui eu já venho com um pouquinho mais de cuidado pra ele ir sumindo. Nunca pega aqui o total, pega sempre ali onde tem menos tinta. Aqui, ó, na entranha fica escurinho, mas não é preciso preencher toda essa área. Aqui cantinho, uma sombra aqui embaixo do galho, aqui ó, cantinho, 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 cantinho. Nessa hora eu tô fazendo isso aqui com o pincel número 10. Mas nessa hora, se você quiser, você pode até pegar um pincel número 2 para fazer esses cantinhos assim. Por mais que a tinta fique bem levezinha, ela não vai sair nem desbotar, porque tem água. E a água penetra na cerda do tecido e não vai sair. Pronto, de fundo. E agora eu vou retocar mais uma vez esse branco. Branco puro. É uma luz seca, então você tem que ir com cuidado. Olha como dá a diferença. Você tem que vir com cuidado, porque se você colocar uma pincelada muito grande de tinta, você pode não conseguir controlar e invadir toda a área de sombra. E a gente não quer isso. Pouquinho, pouquinho, a rosa vai ganhando mais profundidade. Aqui também eu vou fazer toda essa área. E agora que o branco vai ficar bem branquinho mesmo. Com a luz seca eu acabei até passando um pouquinho em cima ali da área mais escura. Ficou meio desbotado, parece desbotado, né? Então, peguei um pouquinho da mistura novamente, verde pântano e mostarda. E vou realçar aqui, ó, alguns detalhes. Alguns cantinhos. Aí, agora eu tenho essa parte aqui bem mais escura e ali mais clara. Eu acho que chega de alisar isso aqui. Já tá bom, só falta fazer os pontinhos com sépia ali dentro do miolinho. Aqui, ó, bem no centro. E na verdade eu não gosto de colocar pinguinhos, eu gosto de fazer assim. Pega o pincel e vai fazendo um emaranhado aqui, ó. E daí vai crescendo. Aqui mais escurinho e aqui pra cima vai ficar assim mais clarinho, só uma sujeirinha mesmo.
Acho que vou fazer mais um galinho aqui. Vou pôr no teu risco, tá? Achei que faltou. Posso pôr mais um galinho aqui também, ó. Fechando essas folhinhas aqui. Isso ajuda a compor, já que eu não vou pôr batidinho e nem florzinha. Isso, agora acho que chega. Então, o trabalho tá concluído. Esse é mais um da série de rosas que eu tô... Da série de toalhas que eu tô pintando para aquela minha encomenda. Espero que você tenha gostado, que seja útil para você, né? E a última coisa, eu vou tirar aqui, ó, o excesso de tinta do pincel. Tô usando o branco, mas você pode usar o marfim. Meu pincel tava sujinho, daí ficou meio marfim. Eu gosto de fazer esse risquinho, olha, com e sem. Dá pra perceber que mudou, né? Então, eu gosto de fazer. Não é pra tirar lá de dentro da área de sombra. Ele tem que sair aqui um pouquinho mais pra cima, ó. É só um detalhe. Se ficar falhadinho, deixa. Não volta consertando. Aqui, ó, onde uma folha tá por cima da outra, aqui onde eu tenho dobrinha, tudo isso você pode dar uma retocadinha com pincel zero. Aqui também, ó. Sabe aquele contorninho que eu gosto de fazer com o verde? Então, você pode trabalhar isso aqui, ó, com o marfim. Ou com aquela luz, né, que você tava usando nas folhas. Agora tá pronto, trabalho concluído. Vamos tirar a fita. E aí está. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.